Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas. O podcast onde a transformação digital encontra o direito. No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu sou Silvia Curado, a sua host deste programa, e o nosso tema de hoje trata de uma questão que vem preocupando muitas empresas. Eu estou falando do contencioso de dados. A gente já tratou bastante desse tema por aqui. Se você é um ouvinte que nos acompanha, sabe disso. Agora, se você ficou curioso, vai lá no Spotify e dá uma espiada no que a gente já falou. Mas hoje a gente traz um recorte diferente. A gente vai falar da razoabilidade das punições da LGPD. O nome é difícil, mas na prática, vamos entender como está funcionando a punição das empresas. Muito se falou sobre as multas milionárias, mas a verdade é que nem sempre esse é o maior risco para o negócio. E para compor a nossa mesa, eu trouxe duas integrantes do nosso time digital. A nossa primeira convidada é uma celebridade das redes sociais. Ela é especialista em privacidade e proteção de dados, com pós-graduação em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, ela sabe tudo sobre o nosso tema de hoje. É muito bom ter você de volta, Maria Paula Santilli. Oi, Silvia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas o nosso pessoal está ouvindo aqui o podcast. Eu me senti com essa apresentação. Celebridades das redes sociais, gente. Essa eu não sabia, mas enfim, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E vamos abordar mais esse tema que com certeza é algo que o pessoal se pergunta, tem muita curiosidade, enfim. Legal. E a nossa segunda convidada é uma mente curiosa estreante por aqui. Ela é especialista em direito administrativo, apaixonada pelas ciências jurídicas e entusiasta da tecnologia aplicada ao direito. Ela é uma mistura de conhecimentos que resultou numa profissional focada na proteção de dados com certificado DPO. Com certificado DPO da Exim e é especialista em contencioso. Seja muito bem-vinda a esse programa, Samara de Souza. Olá, Silvia, é um prazer estar aqui compondo a mesa com vocês, apresentando esse tema tão relevante, né, e tão atual, onde muita gente tem dúvida, então espero contribuir bastante para o entendimento do tema, né? Então tá bom. Obrigada de novo por vocês estarem aqui para esse papo comigo. E para começar, eu já queria trazer uma pergunta de como vocês estão vendo esse cenário do contencioso hoje. A LGPD está aí em vigor há mais de um ano. Como é que vocês estão vendo esse cenário hoje? Bom, inicialmente, né, a gente pensa muito nas penalidades administrativas que entraram em vigor agora em agosto, né, de 2021. Mas a legislação ela já está em vigor desde o ano passado e órgãos como o Ministério Público, PROCON, já têm agitado, né, digamos assim, o judiciário com o tema LGPD, né? Na verdade, muitos tinham dúvida se a LGPD iria pegar e a LGPD pegou. Então, a gente está aqui com um contencioso de dados se formando, mas com um ativismo dos órgãos públicos muito forte para a sua aplicação. E agora a gente já estamos vendo a ANPD acordando também, iniciando ali as suas avaliações, né, quanto a incidentes de segurança. E estamos esperando agora os próximos passos, mas o que a gente vê é um contencioso que vai ser muito movimentado daqui para frente. Com certeza, Samara. E até porque, gente, pisando um pouco no solo brasileiro, a gente sabe que o que motiva o brasileiro, o que o brasileiro mais teme é o quê? Pagamento de multa. Então, essa questão do contencioso, essa questão de você pegar firme no cumprimento dos preceitos da LGPD e como isso pode atingir o bolso do brasileiro é algo que está deixando o pessoal bem assustado. Então, eu acredito que realmente, como a Samara disse, o contencioso veio para pegar firme no tocante à área digital. Perfeito. E a gente viu, né, como eu falei no começo do programa, que as notícias falam muito sobre a questão das multas, que são milionárias, 50 milhões e tal. Mas, na prática, essa análise é um pouco mais complexa que simplesmente a aplicação de uma multa, certo? Com certeza. Pode falar. Sim. No caso, né, a aplicação da multa, ela é ali um problema, um passivo para a empresa, né? Mas a repercussão que uma penalidade na área de privacidade e proteção de dados pode repercutir que a penalidade de privacidade e proteção de dados
pode repercutir para a empresa é muito ligada também à questão reputacional, à questão de suspensão do tratamento de dados. Então, vai muito além de simplesmente pagar uma multa. É uma forma diferente, né, que o brasileiro está ali experimentando sobre a regulamentação de uma atividade e a repressão ali de violações, mas é algo que a gente tem que pensar agora nas próximas repercussões e não somente no pagamento de uma multa. Exato, a gente tem que ter a consciência de que a questão da penalidade, ela não fica adstrita somente à multa, mas o que vai vir depois dela. Então, quando a gente tem uma empresa que, por exemplo, ela vai sofrer essa penalidade da NPD, como que o público vai encarar isso? Como que os clientes dessa empresa vão encarar isso? Querendo ou não, acaba sendo algo que atinge a imagem da empresa na sociedade, e, enfim. Então, como eu disse, não é só a questão do valor, mas quais são os resultados disso? A imagem da empresa, como a Samara disse, a suspensão dos trabalhos dessa empresa, o que isso vai interferir, não só para a empresa, mas também para a sociedade. Então, cada caso vai ter que ser analisado de uma maneira muito singular, como tudo, né, na justiça. E essa questão de aplicar as multas de forma razoável, de forma a analisar quais tipos de dados foram vazados, a quantidade dos dados, analisar cada cenário de forma singular. E o quanto talvez a empresa tenha ali trabalhado para manter a segurança. Exatamente, que é todo o projeto de adequação à LGPD, né, que nós fazemos, inclusive, aqui no escritório. Como que a empresa se preparou para isso, quais foram as ferramentas que ela utilizou para evitar que esses dados fossem vazados, qual que é a postura dela diante do ocorrido, enfim, tudo isso acaba contando. Perfeito. E vocês falaram sobre avaliar essa questão da profundidade do dano, né? Quando a gente está aplicando uma pena. Como que vocês estão preparando para esse cenário? Bom, inicialmente, né, a gente trabalha com a mitigação dos riscos, né? Então, a gente parte ali do princípio de que nós estamos tentando prever esses danos, quais são os riscos que as empresas estão expostas e começamos a trabalhar com o projeto de adequação à LGPD na tentativa de mapear esses riscos e, consequentemente, mitigar os danos que ele pode ocasionar caso se concretize, por exemplo, uma violação de dados pessoais. Então, é muito importante pensar nesse né? Porque o contencioso de dados ele é uma consequência, né? Na verdade, as empresas não estão preparadas de maneira geral para a LGPD. Ela inovou muito no modo de tratamento de dados pessoais. Com certeza. E é o momento da gente trazer um conceito de, olha, a LGPD existe, ela está para ser cumprida. Hoje você não tem condições de suprir todas as exigências, mas vamos trabalhar para que você alcance esse compliance LGPD, né? Para que você esteja preparado. E eu acho também que uma coisa importante a ser ressaltada aqui é criar a consciência dentro da empresa de que você tem que respeitar a LGPD não meramente pelas sanções que podem vir a ser aplicadas, caso alguma premissa seja descumprida, mas porque a LGPD ela é importante até mesmo para o crescimento da empresa. Como que a empresa pode se destacar através do cumprimento das premissas estabelecidas pela LGPD, como que a empresa pode ver na lei uma ferramenta de proteção. Eu acho que assim, enxergar dentro da lei novas possibilidades da empresa se destacar no mercado. É uma questão de competitividade, de uma nova cultura interna. Com certeza. Você pode ver, por exemplo, você pega duas empresas. Uma que sofreu uma penalidade por infinitas razões, né, que acaba tendo que pagar uma multa, enfim. E uma outra empresa que você vê que ela está em conformidade com a LGPD, ela passa isso para o cliente, ela passa isso para a sociedade, a importância disso, nós cuidamos dos seus dados da maneira que tem que ser, usamos todas as ferramentas possíveis, seguimos todas as premissas. No final das contas, qual que o cliente vai escolher? A que protege. Com certeza.
Então, enxergar a possibilidade dentro da lei. Até não só o cliente, eu acho que até para fazer negócios com outras empresas, certeza, né? Não, com Acaba certeza. virando um compliance, uma necessidade de compliance mesmo. Sim, é até interessante o assunto que a Maria Paula tocou, que é o fato da cultura da proteção de dados, né? Todos nós, independente do CNPJ que a gente representa, nós somos uma pessoa natural. E a vulnerabilidade de uma empresa, ela pode impactar todos os seus clientes. Então, eu hoje, na condição de advogada do PG, a gente tem uma preocupação de proteção de dados com os nossos clientes, de forma a realizar nossas atividades diárias, visando garantir essa proteção de dados. Só que no momento em que a gente afasta essa análise ali quanto ao olhar da proteção de dados, do direito individual e do titular, a gente esquece que se o mercado replicar, nós permanecemos expostos como titular de dados. Então, a cultura é necessária para que no futuro a sociedade seja respeitar a titularidade, a privacidade do titular de dados e que, por exemplo, aquela empresa, aquele tratamento de dados que esteja à margem disso, ele não seja considerado normal, mas ele sim esteja fora do mercado competitivo, ele seja destacado pelas más práticas, né? E as boas práticas implementadas não se tornem um diferencial, mas algo comum. Perfeito. Não, esse ponto é bem importante que você está falando. E aí eu vou puxar um gancho para falar da mitigação dos riscos, né? A LGPD é uma lei multidisciplinar. Ela abrange várias outras esferas do direito, certo? Então, como é que é a complexidade de se pensar o risco hoje de uma operação de uma empresa? Na verdade, você não trata dados exclusivamente. Lógico que existem as empresas que tratam dados exclusivamente para fins de vender esse tratamento de dados, mas a operação da empresa, normalmente a sua estrutura não é tratar dados, é prestar uns serviços e o tratamento de dados é um meio ali para obter um resultado. Então, quando a empresa ela inicia suas atividades, ela está ali tratando dados de funcionários, ela está tratando dados de prestadores de serviços, de clientes. Então, é toda uma cadeia onde a gente envolve direito trabalhista, direito do consumidor, outros direitos e obrigações, responsabilidade sobre ressarcimento de danos. Então, a gente abre um leque ali infinito, né? Até mesmo a questão da aplicação de penalidade, a gente entra no direito público. Então, é necessário respeitar essa multidisciplinaridade, não somente entre as áreas jurídicas, mas também que a LGPD, ela não é uma legislação que prevê somente regramentos jurídicos, mas ela já traz um viés de segurança da informação, porque o procedimento de aplicar uma legislação analisar, por exemplo, um problema e fazer um termo, um aditivo de contrato, é simples. Agora, colocar meios com que, de fato, por exemplo, em uma nuvem, essa informação fique segura, é necessário incluir outras áreas, como, por exemplo, segurança da informação, compliance. Então, a LGPD, ela não somente na sua aplicação, mas na interação também com toda a sociedade, ela é multidisciplinar de essência. Samara me ofuscou agora, né, gente? Mas com certeza, essa multidisciplinaridade, ela é uma coisa, ela é primordial. Ainda mais quando a gente trata de LGPD. E isso, inclusive, é uma coisa muito legal aqui do PG, que a nossa equipe, ela é composta de advogados, cada um com uma expertise diferente. E que, no final, tudo isso se junta para que a gente possa fazer um plano de proteção de dados mais completo possível. Às vezes, eu tenho um olhar do ponto de vista, vamos dizer, penal, que a Samara não tem. Aí outra pessoa tem um olhar do ponto de vista trabalhista. Então, tudo isso faz com que a gente consiga formalizar um plano de proteção de dados cada vez mais completo e que abranja todas as áreas possíveis. Porque é um trabalho complexo de você mudar a cultura de uma companhia que, a depender do tamanho dela, envolvem milhões de pessoas. E mudar a cultura é muito difícil, né? Com certeza, com certeza. Por isso que a gente bate sempre na tecla da necessidade de você conscientizar os seus funcionários, da importância de práticas simples, né? Não deixar o computador aberto quando for, por exemplo, almoçar, não compartilhar senha, coisas que são simples do nosso dia a dia, mas que a gente precisa mostrar para esses funcionários o que isso representa, o risco de essas condutas existirem.
Por exemplo, eu posso deixar meu computador aberto, uma pessoa ir lá, plugar um USB e coletar as informações do meu computador. Às vezes a gente não pensa nos riscos e a LGPD ela traz essa questão da conscientização, dos treinamentos e o como que essas pequenas práticas fazem a diferença no final do dia. E para fechar esse episódio, eu queria fazer uma provocação com vocês. Assim como o escritório é reconhecidamente... tem uma tradição com o Código de Defesa do Consumidor. Então, assim como aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor, que levou ali alguns anos para se consolidar, os órgãos como a NPD também vão passar por essa adaptação até que essas penalidades realmente cumpram o objetivo, que é o de proteger o dado do titular, assim como aconteceu com o CDC, que protege ali a relação de consumo? Sim. Na verdade, a gente tem um desafio muito grande, porque é até mesmo uma peculiaridade ali pelo que vem de fora, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele se consolidou de uma forma muito forte, e a gente já vê movimentos quanto à LGPD de que essa cultura, assim como a de defesa dos direitos do consumidor se estabeleceram, a gente vê que a cultura da privacidade e da proteção de dados também vem tomando a mesma proporção. E a cultura que vem de fora, a gente vê multas astronômicas, como você bem citou no início, de 50 milhões. E talvez essa seja a realidade do cenário brasileiro. Talvez isso seja a medida mais efetiva para coibir danos ao titular de dados, por exemplo, por inobservância da legislação. Nem sempre essa é a melhor solução. Talvez a forma de aplicar uma penalidade, por exemplo, de 50 milhões, só seja ali um problema que vai se postergar ao longo do tempo. Algo pontual, né? Eu vou cobrar esse valor, mas no final das contas não vai ter uma mudança de postura dentro da empresa. E isso é o principal. Sim, a cultura, ela é quem vai consolidar ali o direito do titular. A multa, ela só é um problema que talvez se arraste por anos dentro do judiciário, numa revisão, por exemplo, de um ato administrativo, já que será um ato discricionário do agente público, então a legalidade dele vai ser muito fácil de se debater e fazer um processo surgir, e vai se estender por anos, e o problema de verdade que é o vazamento, por exemplo, do dado de um titular, ou mesmo a questão do o tratamento irregular mesmo de dados que expõe o titular a situações vexatórias, por exemplo, vai perdurar, entendeu? Então, é necessário que essa cultura se fomente, que essa cultura crie força e que, de fato, o titular seja o principal objetivo. Essa proteção é um direito fundamental que tem que ser consolidado e não somente a penalização daquele que não cumpre a lei. Porque multas é muito simples de uma empresa normalmente resolver, né? Uhum. O problema, de fato, é que tem que ser solucionado, que é o vazamento de dados, o incidente de segurança. É assim como a doutora Ellen sempre costuma falar, né? O equilíbrio das relações de consumo, ele também tem que existir na hora da proteção do dado, eu imagino. Exato. Com certeza. Então, com isso, eu queria muito agradecer vocês, meninas, por estarem aqui com a gente. Obrigada, Maria, mais uma vez por estar aqui conosco. É sempre muito bom te ouvir. E quem quiser se conectar com você lá nas redes, como é que faz? Ai, lá vai eu agora, né, gente? Me divulgar aqui no podcast. Como a Silvia disse, rainha das redes sociais, só que não. É Maria Paula Santilli em tudo, gente. No LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Maria Paula Santilli. Vai ser um prazer conversar com vocês. Samara, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui hoje. Eu sei que você está de fora, não sei se você é carioca, mas eu sei que você mora no Rio. Coitada, né, gente? Que triste a vida dela, né? Coitada, força guerreira. Foi uma excelente estreia. E se alguém quiser conectar com você, como é que faz? Eu estou no LinkedIn, é Samara Jaqueline de Souza com Z. Não sou carioca, sou paulista, mas estou de turista por um tempo prolongado por lá. Então tá bom. E para terminar, um agradecimento especial a todo mundo que ficou com a gente até aqui. E só para lembrar que se esse conteúdo agregou para você, vai lá, compartilha com a sua rede, que isso nos ajuda a conectar com outras mentes curiosas que possam gostar dessa jornada. Aproveita e segue o @PG Advogados lá no Instagram, no LinkedIn e no Facebook para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora, se você chegou por aqui hoje, eu te convido a conhecer tudo que a gente já falou por aqui. Vai lá, tem muito episódio sobre contencioso de dado. Vai lá no Spotify, na Apple, no Deezer ou na sua plataforma favorita e aproveita tudo isso que a gente faz por aqui, porque a gente faz com muito carinho. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!